Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez eu vou, na verdade, ler, não é, um artigo. Tem a ver justamente com a última aula. Eu estou fazendo uma série de aulas para a comunidade local, para a igreja local, mas não estou fazendo lives aqui, certo? Porque o assunto já está aqui na internet, né? Tem uma playlist chamada Santo Repouso, e é claro que eu vou ficar também, né, com esses novos vídeos alimentando um pouco dessa playlist, porque tem a ver com o assunto do quarto mandamento, né, o dia do Senhor, etc. Ah, então, vai ficar aqui, certo? Eu estou fazendo essas aulas sem ser transmissão online, no caso, só para congregação local, para os irmãos ficarem um pouco mais à vontade, né? E poderem perguntar, né? Tanto é que eu não estou ficando lá usando o púlpito, estou sentado em cadeiras com os irmãos, numa roda, e aí eu vou explicando, mas dando espaço também para os irmãos perguntarem, falarem alguma coisa também. A ideia é que eles fiquem mais à vontade e possam tirar dúvidas a respeito deste assunto, certo? Mas a cada aula que eu fizer, eu vou trazer pelo menos o artigo que eu li, né, ou pelo menos parte do artigo que eu li aqui para vocês, beleza? Então, quem está chegando agora do canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, beleza? Dá um apoio aí ao nosso canal, espalha geral, para que mais pessoas conheçam a fé reformada raiz, beleza? Vamos lá então para o nosso artigo. Eu peguei esse artigo do perfil do pastor Flávio José, ele é pastor da Igreja Reformada aqui de Maceió, certo? Não vi um nome como autor do artigo, né? Algum outro nome, então deve ser ele mesmo. Também se não for, é só corrigir aí, pastor, viu? Mesmo assim, obrigado por compartilhar. Ótimo artigo. Ele fala bem assim, olha. Quando Deus instituiu o dia de sábado, né, o dia de descanso, ele o santificou. Gênesis 2, verso 3, certo? O que isso significa? Que relação com o quarto mandamento? Então, são perguntas importantes para refletirmos sobre o quarto mandamento. Especialmente porque parece que as pessoas têm tratado hoje cada vez mais, né, eu digo cristãs, o quarto mandamento como se fosse uma questão opcional, né, e não como se fosse um mandamento de fato, né? Mas a questão é que Deus não deu sugestão nenhuma. Ele ordenou guardar um dia, dedicar um dia para ele, tá? Então vamos ler aqui o artigo. Vamos lá, diz bem assim, olha. O que Deus quis dizer com santificar o dia do Senhor? Vamos ao início de tudo. Ainda não havia pecado no mundo. A palavra santificar, então, em Gênesis 2 e verso 3, não se refere à purificação ou redenção do pecado. Muito boa observação aqui. Há dois elementos na palavra santificar que se aplicam ao dia de sábado, né, que é o descanso, né, como nós já observamos aqui. Em primeiro lugar, separar. Algumas pessoas vão dizer que cada dia é um dia separado para elas, pois dedicam todos os dias para o Senhor, e elas encontram seu descanso a cada dia em Cristo. Isso aqui é a coisa que a pessoa mais ouve, especialmente dessa turma que é anti-lei, né, anti-lei de Deus. É uma desculpa esfarrapada que as pessoas dão para, né, simplesmente rejeitar a lei, rejeitar o quarto mandamento, por exemplo. Então, isso pode parecer muito piedoso, né? Então, quando a pessoa, imagina aí, uma pessoa fala para você, não, eu não tenho esse negócio de guardar um dia para Deus, não. Para mim, todo dia é do Senhor. Aí parece que realmente, caramba, sabe? Dá até a impressão, né, de ser aquela conversa de Pedro com Jesus, nosso Senhor Jesus. E Pedro pergunta, mestre, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Né? Jesus, não, até 70 vezes 7. Aí a pessoa fala nesse ímpeto mesmo, né? Nesse entendimento mesmo. Ó, não, um dia pro Senhor não. É todo dia do Senhor. Uau! Esse é o crentão. No entanto, tal afirmação é uma distorção da verdade se ela é usada para abolir o mandamento como o Senhor nos ordena. Então, é uma frase, é um dito bastante popular já, mas que é falacioso, né? O descanso do dia do Senhor é diferente do descanso que encontramos nos outros dias. Então, não se trata de uma mera folga, tá? É diferente, beleza? Quando falamos do quarto mandamento, o dia do Senhor de descanso é diferente. O dia de descanso é diferente dos outros dias. É diferente por ser determinação divina. Então não é fruto de nossa agenda. É determinação divina. Há pessoas que se abstêm de certas práticas no domingo apenas porque querem honrar as tradições de seus pais. Não é? Sua tradição não é mais do que uma casca sem conteúdo. Não é? Quando você passa o dia de descanso de uma determinada maneira, apenas por tradição, então não está observando o dia. Se o sábado não é santificado, então ele não é
observado. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque o tradicionalismo, digamos que é algo que nos rodeia. Se temos uma tradição, não é? E é impossível não ter uma tradição, mas não tem como, né? Então, o fato de termos uma tradição robusta, histórica, isso pode nos tentar muitas vezes a nos acomodar à tradição e fazer aquilo que a tradição diz, ou ensina, ou recomenda, de uma maneira mecânica. Você faz apenas porque sempre foi feito assim. Não é uma atividade ou uma atitude real do seu coração, tá? É muito perigoso. Então, algumas pessoas podem se acostumar, inclusive no meio cristão reformado, né? De repente a pessoa, sei lá, ela quer ser um pouco mais rigorosa na guarda do dia do Senhor e acaba se apegando a uma lista de regras, né? Isso pode ser uma tentação e aí fica um alerta para os irmãos, não é, reformados que subscrevem os padrões de fé de Westminster, por exemplo, no Catecismo Maior, mas também no Breve, mas especialmente no Catecismo Maior de Westminster, quando você tem as perguntas que falam sobre o quarto mandamento, não é? Lá é tudo muito bem explicadinho. Então você tem a explicação do mandamento em si, você tem as implicações do mandamento, você tem quais são os pecados proibidos do mandamento, o que se exige nesse mandamento. Então tudo isso é muito bom porque nos mostra a explicação, mas às vezes a pessoa pode se focar, por exemplo, naquelas respostas, meio que tentando fazer uma lista de regras do que se pode e do que não se pode fazer, e então se adaptar, não é, ao que não se pode fazer. Isso é um perigo, não é real, é um perigo constante, porque a pessoa, uma vez que consiga se adaptar, não é, a certos padrões morais, ela vai se sentir no direito de acabar condenando os que não estão conseguindo fazer isso. Isso é um perigo, tá? Então, vamos tomar cuidado aí para não transformar o dia do Senhor em um dia de condenação, não é, com uma lista de regras, não é, ao invés de ser um dia realmente para santificarmos a Deus, não é? Então, é como dito aqui no artigo, se o sábado não é santificado, então ele não é observado, tá? E não se santifica o sábado procurando condenar os outros. Isso é muito importante compreender, certo? Então, por que então devemos guardar o dia de descanso? É porque foi dado como diferente pelo Senhor, tá? Essa é a primeira razão aqui. Então, por que devemos guardar esse dia? Ah, é porque os reformados pensam assim? Não, 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 não. Não é porque os reformados pensam assim. É porque isso foi ordenado por Deus, tá? E esse dia foi um dia separado por ele, tá? Então não é por tradição. Digamos assim, a importância que reformados genuínos dão ao dia do Senhor não é fruto da tradição, digamos assim. Nós não estamos apenas seguindo a tradição reformada, tá? Mas é porque o Senhor disse. É igual a questão do batismo. Tem gente que acha que nós batizamos os nossos filhos pequenos apenas porque isso é tradição reformada. Então, para sermos reformados, batizamos os filhos. Não. Nós fazemos isso porque isso é ordem divina. Deus, não é? Ele incluiu os filhos dos crentes na aliança, não é? E os filhos também devem receber o sinal da aliança da graça. Foi assim que Deus instituiu, né? Gênesis 17 é um texto para nós importantíssimo para entender isso aí. Quem não é reformado vai rejeitar essa interpretação, é óbvio, mas nós estamos fazendo por convicção, não é, na palavra de Deus, não por tradicionalismo. A mesma coisa com relação ao dia do Senhor, não é por tradição, tá? Também não é porque nós achamos que ele é útil ou desejável, mas porque o próprio Deus estabeleceu o dia como uma dádiva para nós. Então, não é uma questão também de mera adaptação, tá? Porque se fosse uma questão de nós decidirmos que fosse assim, né? Que tem que ser assim, então seria o ser humano, nós, enquanto povo, instituindo um dia e, portanto, nós estamos criando, né? Estaremos criando a nossa própria agenda, ok? E, basicamente, então, Deus tem que abençoar essa nossa agenda, como fazem os neopentecostais, né? Gostam de ficar marcando um dia para Deus operar. Mas é o contrário. Na verdade, não tem nada a ver com a tradição, nem com a nossa agenda. Como eu disse, não é como se trata hoje. Hoje em dia, as pessoas na sociedade, aqui no Ocidente, as pessoas tratam o domingo, não como se tratava há 100 anos atrás, né? Mas se trata o domingo apenas como uma folga, né? E olhe lá, porque as demandas hoje são tão grandes e a falta de temor é tão grande e a falta de respeito para com a palavra são tão grandes nesse sentido, é tão grande, que ninguém está preocupado com os mandamentos da lei de Deus. A sociedade já perdeu a influência cristã de fato, né, mais robusta.
Ainda há, claro, né, influência cristã, mas ela está diminuindo cada vez mais, não é? E nós podemos ver, é patente, não é, essa diminuição da influência justamente com a rejeição dos 10 mandamentos, né? Especialmente pensando no dia de domingo, né? Então, há trabalhos que são sim aceitos, que devem ser feitos, porque são trabalhos de necessidade, e, portanto, se enquadram também em obra de misericórdia. São trabalhos necessários de fato para a proteção da vida. Mas nem todo trabalho é assim, e muitos que não têm que trabalhar assim e não precisam trabalhar assim, transformam o domingo em apenas um dia de folga. Tá? É o dia do shopping, é o dia da praia, é o dia de curtir com a família, e não veem mais como o dia do Senhor, o dia que deveria ser dedicado para Ele. Né? Então, não tem a ver com simplesmente um ajuste de nossa parte, tá? É claro que é bom descansar, o descanso é bom, de todas as formas, é bom para o nosso corpo, é bom para o nosso psicológico, para nossas emoções, eu digo, é bom, tá? É bom, nosso corpo precisa de descanso também, mas a razão principal, última, não é a questão dos benefícios externos que nós temos, mas a ordem de Deus, tá? Então, sim, é verdade que é útil e desejável, mas ele é santificado como instituição divina desde a criação. Então, esse é um ponto muito importante, certo? Desde a criação, Deus o instituiu. Essa foi a ordem da criação, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou, no caso ele terminou, ele cessou a sua criação, terminou, e santificou e abençoou aquele dia. Então, o princípio, não é, que vai para o quarto mandamento é esse princípio criacional de que, nesse período de 7 dias, que é o total de uma semana, e foi assim que Deus organizou o mundo na criação, não é? Então, um dia em 7 eu devo parar para me dedicar ao Criador, certo? Então, é importante observar. Isso aí. Quero falar, então, né? Vamos lá. Quero falar sobre o outro elemento na santificação do dia do Senhor. O dia não está separado dos outros dias para ser o seu dia. Ponto muito importante. Ele deve ser dedicado ao Senhor. Por isso essa nomenclatura. Dia do Senhor, não o nosso dia. Então o dia de domingo, domingo significa isso mesmo, dia do Senhor. O dia de domingo não é o nosso dia, tá? É o dia do Senhor, o dia dedicado ao Senhor. É um ponto muito importante. Coloque a mão na sua consciência e verifique se é assim que você entende como cristão. E se não estiver entendendo assim, que é o dia do Senhor, há alguma coisa errada com a sua teologia. Certo? Isso é importante lembrar, porque, como eu falei na aula ontem com os irmãos na congregação, quando nós, por exemplo, os pais principalmente, né? Mas todo mundo, né? Pensa na data do próprio aniversário. Quando pais querem fazer o aniversário dos seus filhos, aquela data, né, onde vão celebrar o nascimento dos filhos, é tão importante para essas pessoas, tão importante para os familiares, para os amigos, e os pais, especialmente que estão liderando e coordenando tudo, eles se esforçam, eles gastam dinheiro, eles enfeitam tudo, eles preparam tudo só para celebrar, não é, o dia do nascimento do Júnior, né? Então, isso é bonito, né? Não há problema nenhum com relação a isso. Mas notem como que aquela dedicação para exaltar o dia do nascimento daquele filho, daquela filha, não é, é um dia tão especial para aquele filho, para aquela filha, não é? Tão especial. Assim também quando se fala, por exemplo, das agendas que temos na cultura, Dia das Mães, Dia dos Pais, não é? Geralmente cai no domingo. As pessoas, elas às vezes se dedicam bastante, o que não há problema, não há problema nenhum, não é? Mesmo, eu entendo que mesmo no dia do Senhor, não é? Após o culto, né? No culto jamais, mas após o culto, haver, por exemplo, a entrega de presentes para as mães, uma homenagem às mães, não há problema, isso não está quebrando, né, o princípio de culto de verdade, né? O objetivo não é exaltar as mães de forma divina e nem se afastar, não é, da congregação, nem se afastar daquilo que é o dia do Senhor, certo? Então, não há problema nesse sentido. Mas o que pode ser um problema? É quando nessas datas de aniversário ou nessas agendas culturais, as pessoas elas mostram dedicação, né, para celebrar aquele dia, mas quando se fala do domingo, não há nem 3% daquela dedicação. As pessoas às vezes são tão dedicadas em exaltar as outras pessoas que, tipo, eu posso perder tudo, mas eu não perco o aniversário de fulano. Não é? Eu tenho que estar ali. Mas quando o assunto é o compromisso com Deus, as pessoas se afastam, viajam no domingo, sem necessidade, eu digo, né? Não estou dizendo que a pessoa não pode ter necessidade, pode ter necessidade sim, mas às vezes a pessoa só por lazer mesmo,
e compromete a atividade de culto. Ou seja, no aniversário do amigo, do sobrinho, do filho, eu não posso faltar. Mas no domingo, Deus entende. Então, aprendam isso, tá? É dia do Senhor, não é o meu dia. Ok? Não é o meu dia. Não é o dia para mim, dedicado a mim. É o dia para o Senhor, tá? Então, é o sábado do Senhor teu Deus. O texto fala bem assim, ó. É o sábado do Senhor teu Deus. Então, Êxodo 20, verso 10. É um sábado de descanso para o Senhor. Êxodo 35, verso 2. O descanso sabático não significa desocupação, né? Então, isso é muito, muito importante também, né? Descansar, como eu já disse, no dia do Senhor, não é o mesmo que você ficar de folga, simplesmente. Você vai descansar fisicamente, é claro, mas não é um dia para você ficar desocupado. Quando Deus descansou no sétimo dia, ele descansou da atividade criativa. Sim, ele descansou de sua obra de criação, mas continuou sendo ativo em sua obra de providência. Né? Por isso que Cristo fala, né? Meu pai trabalha até agora. Ou seja, o descansar de Deus é concluir. Né? Ele concluiu, ele terminou o que ele fez. A sua obra de criação. E depois ele continuou trabalhando pela providência. É um ponto importante. Da mesma forma, o nosso descanso no dia do Senhor não é para ser ocioso, tá? Então, mais uma vez, volta à questão. Se não está santificando o dia, não está observando o quarto mandamento, né? Não faz sentido. Não é para dormir até mais tarde. Não é um dia para isso. Não é um dia para você chegar, pronto, você vai dormir, não é o dia todo, né? Esse não é o objetivo, né? Domingo eu vou dormir até mais tarde. Não, mas é porque tem culto 9 horas da manhã. Ah, vou só citar uma coisa que é para dar na nossa cara, como reformados, tá? Os católicos romanos têm missa às 6 horas da manhã. E 9 horas já é outra missa. Tem reformado aí, que misericórdia. Meu amigo, se você não pegar no pé, né? Tipo, vai dar desculpa de que tava cansado e tava dormindo para não ir pro culto pela manhã, que é de 9 horas. Mas tudo bem. Então não é para dormir até mais tarde. Sim, o descanso do corpo faz parte desse dia do Senhor. Mas há também um descanso espiritual ligado a ele. Nós descansamos do trabalho corriqueiro dos outros 6 dias, mas também encontramos descanso no Senhor. O descanso se encontra em adoração a Deus. É um dia consagrado para adorar ao Senhor. Um dia consagrado para adorar ao Senhor. A ênfase desse dia são os cultos. A ênfase não quer dizer que é a única coisa com respeito a esse dia que devemos fazer. Não é tipo, se eu vou no culto domingo de manhã e à noite, então o restante do horário do tempo livre, eu vou fazer coisas que apenas me agradam. Tipo, vou aproveitar e dar um rolezão na praia, vou aproveitar e dar um rolezão no shopping, vou fazer isso e aquilo. Né? Eu sei que tem gente que faz isso, tá? Mas não é para isso não, né? É o dia do Senhor, né? E não horários do Senhor, mas o dia do Senhor, certo? Então, é dia de descanso como um dia de adoração ativa e comunhão com Deus. A comunhão com Deus e também comunhão com os santos. Se qualquer pregador falar do quarto mandamento como se não houvesse mais um dia de descanso, então ele está se desviando da própria Escritura, né? Então, pregadores, eu sei que são muitos, né? Ou, de geral, né? Aqueles que pregam a palavra. Se eles não falarem do quarto mandamento, não é? Como sendo um mandamento que nos ordena a termos um dia de verdade para descanso, um dia comum para o povo de Deus para descanso, então estes indivíduos estão se desviando da Escritura, não estão sendo fiéis, não. Tá? Essas questões não são determinadas por nós, não é a nossa agenda, a agenda criada por nós, mas é divina, vem de Deus. Então não é um pequeno desvio excluir o dia de descanso. É, na verdade, negar a exigência de Deus, né? Então, quem está rejeitando a necessidade e o dever do cristão de guardar o dia do Senhor está rejeitando a exigência do próprio Deus. Tá? Como então devemos observar este dia de descanso? Costuma-se dizer que no Novo Testamento não temos que observar como no Antigo Testamento, certo? Há um elemento de verdade nessa afirmação,
mas há também uma dose de erro em tal declaração. Então, isso acontece porque já é muito tendencioso. Como a influência do nosso contexto é muito mais pentecostal e batista, né, em termos de número, claro, tem o fenômeno aí neopentecostal, mas aí faz parte do pentecostalismo também. Mas como essas denominações elas ganharam muito mais influência, né, pela quantidade de membros, consequentemente a sua maneira de pensar, sua cosmovisão, sua teologia é mais difundida, né? Então, essa mentalidade dualista com relação à Escritura Sagrada é mais comum no meio cristão evangélico hoje, não é? E geralmente é assim que se fala. Ah, Antigo Testamento é o tempo da lei, agora estamos no tempo da graça. Então é meio que você não tem uma obrigação moral para com Deus hoje de maneira formal. Não precisa, né? Por conta disso, sempre tem essa tentativa de você esvaziar a igreja, a teologia cristã de certos significados, para não, de alguma maneira, ligar a vida cristã hoje ao que nós temos no Antigo Testamento, né? Então, há sim um elemento de verdade, porque há certas mudanças que são óbvias na Escritura, né? Porque há uma reforma de fato do Antigo para o Novo Testamento, mas nem tudo é verdade aqui. Então, nem tudo passou, nem tudo foi deixado de lado, certo? Então, é bom ficar atento a isso. Embora tenhamos de reconhecer que a administração externa da lei é diferente no Novo Testamento, essa diferença não tem nada a ver com o rigor da observância. É verdade que nós não apedrejamos até a morte alguém que trabalha no domingo, né? Então, sim, tem essa diferença aqui. Nós não vamos fazer isso. Mas será que um endurecimento nesse pecado não leva à morte espiritual? Então, isso é um ponto muito, muito sério, né? Ah, mas lá era realmente mais duro, muito mais complicado. Agora é mais relax, mais suave. Será? Porque lá ficava como exemplo, né? Aqueles que desobedeciam claramente os mandamentos acabavam sendo mortos, né? Havia uma pena capital para aquilo. Inclusive para o quarto mandamento também. Se a pessoa não obedecesse o quarto mandamento e não descansasse, não guardasse esse dia, não santificasse esse dia e fosse pego trabalhando, fazendo alguma coisa fora do objetivo do dia, né? Ia ser apedrejada, ok? Até a morte. Né? A pessoa pensa, ah, hoje tá tranquilo, hoje tá de boa. Tá de boa não, tá? Muitas vezes a rejeição, a rebeldia de muitos cristãos em não querer guardar o dia do Senhor já está demonstrando, não é, a ira de Deus sobre eles. Pensa no princípio lá de Romanos capítulo 1. Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões. Não é? Eu não penso que seja diferente não quando pensamos em pessoas que têm ouvido a respeito do dia do Senhor e estão aprendendo, mas o rejeitam de todo o coração. Né? Ou seja, essa dureza do coração de rejeitar o dia, isso já pode ser um sinal de uma morte espiritual. Tá? Então, presta atenção, vigiem. O mesmo se aplica a todos os outros mandamentos. Havia leis civis em Israel, que eram da administração externa da lei. Mas o seu princípio fundamental, que é a lei moral, não mudou. A lei moral é permanente. Ok? E o quarto mandamento ele faz parte da lei moral. Então, parar um dia para santificar a Deus é moral. Olha só. Tá? Há elementos cerimoniais aí, e esses elementos não são mais necessários para a igreja hoje, porque eram sombras, não é, de Cristo, tá? Da obra de Cristo, mas o elemento moral permanece. Ainda há uma obrigação moral de pararmos, não é, um dia para dedicarmos a Deus. Tá? O quarto mandamento ele é moral. Será que a mudança na administração externa significa que não temos de obedecer aos 10 mandamentos, como no Antigo Testamento? Né? Então, estamos agora realmente mais livres para transgredir a lei de Deus? Né? Porque se alguém vai reclamar da lei nesse sentido, então, certo. Já que não é a aplicação igual e, portanto, não é tão sério como antes, então eu posso ter outros deuses diante do Senhor? Não. Por quê? Porque o quarto mandamento, o primeiro mandamento diz que não. Não terás outros deuses diante de mim. Eu posso fazer imagem de escultura? Ou seja, eu posso adorar a Deus de uma maneira não ordenada, segundo a minha imaginação, o que eu quero? De jeito nenhum. Por quê? Porque o segundo mandamento me proíbe disso. Eu posso agora blasfemar contra Deus? De forma nenhuma. Por quê? Porque Deus nos proíbe de tomar o seu nome em vão no terceiro mandamento. E assim por diante. Então, o princípio moral, a moral não mudou, é a mesma. Tá? Nós ainda somos obrigados a obedecer esse mandamento. Agora, não há uma aplicação externa, não é, de uma pena capital, de punições externas, não é, no nosso contexto, porque nós não vivemos em uma teocracia. Só que isso não torna as coisas mais simples, não. Sabe por quê?
Porque isso pode muitas vezes fazer com que as pessoas elas tenham aquela sensação da impunidade. E nós brasileiros sabemos muito bem disso. Nós sabemos o que é impunidade na prática. E esses que permanecem assim, não é, com essa sensação de impunidade, então não acontece nada, eu faço o que eu quero e nada acontece, eu falto domingo, não vou cultuar a Deus, faço o que eu quero, até agora Deus não me matou, né? Deus não ordenou ninguém para me matar, nenhum membro da igreja vai fazer mal contra mim, porque eu faltei, o pastor não vai mandar ninguém me apedrejar, então eu me sinto na liberdade de não obedecer mais. Lembre-se, quem nos julgará, não é o Senhor. E, portanto, aqueles que serão julgados por ele serão julgados baseado no princípio desses mandamentos. Então, isso não parece ter tornado as coisas mais simples, não. Tá? De jeito nenhum. Só guardem isso. O dia está marcado. Entendeu? O dia está marcado. É inevitável. Então, continuando. Depois de Pentecostes, a nossa obediência tornou-se mais, não menos. Tá? Não menos. Mas entenda, não se trata de uma coleção de regras do que pode ou não ser feito. Tá? Não é o ponto central aqui não são as regrinhas. Como já disse anteriormente, quem se apega às regrinhas pode perder de vista o princípio, o objetivo do dia e da lei como um todo, não é? Então, mas as pessoas costumam citar Mateus 12, onde Cristo aprova seus discípulos comerem de grãos no campo, colherem no caso, né, de grãos do campo, em um sábado, enquanto os fariseus acusaram-no de quebrar o sábado. No entanto, Cristo não admite que aquilo era quebrado no sábado. Então, a questão aqui é apegados às regras, né? Os fariseus eram apegados às regras, usavam as regras para matar, para destruir. Eles, porque eram tão apegados às regras, eles não julgavam a motivação, eles não julgavam nada. O ponto era esse, olha, uma regra foi quebrada, significa dizer que a lei foi quebrada e esses devem ser punidos. Mas Cristo, olhando para a mesma situação, ele não viu aquilo como quebra do mandamento. Tá? Né? Cristo, Filho de Deus. Então, não. Ele defende seus discípulos da falsa acusação dos fariseus. A acusação de fariseus não resultou de um bom entendimento da lei, mas de torcer a lei e transformar o sábado em um instrumento de opressão e hipocrisia. Então, notem isso muito bem, meus irmãos. Se nós queremos ser piedosos como reformados, porque sim, guardar o dia do Senhor é uma marca para nós também, muito importante. Tá? E quando isso não está acontecendo e não há realmente interesse e respeito da parte de membros, tem algum problema nesses membros ou nessa congregação, nessa liderança, tem algum problema. Porque isso é muito claro na tradição reformada. Né? O que nós chamamos de fé reformada comporta tudo isso. Né? Nós não temos apenas uma teologia da salvação, mas temos uma ética, uma teologia de tudo, na verdade, da palavra de Deus completa. Né? Então, isso é importante compreender. Tá? Então, temos que tomar cuidado, né, para que não caiamos no erro, não é, de, em nome de sermos fiéis e confessionais, acabarmos transformando a lei de Deus, os mandamentos, em instrumentos de opressão. Né? Como, por exemplo, guardar o dia do Senhor, como instrumento de opressão e de hipocrisia. Cuidado com isso. Cristo não deu sua aprovação para quebrar o sábado, mas ele trouxe luz para o sábado diante da maneira em que os fariseus a distorciam. Tá? Então, Cristo fez uma aplicação correta, fiel, piedosa, não é, do quarto mandamento, diferente dos fariseus, tá? Que se apegavam à regra, pode, não pode, pode, não pode, e se esqueciam do amor e da necessidade das obras de misericórdia. A insistência sobre a observância do sábado não é legalista. Então, se alguém fala bem assim, vocês reformados, vocês falam muito em mandamentos. No nosso caso, né, reformados continentais, todos os cultos pela manhã, na liturgia do culto, há a leitura dos 10 mandamentos. E todos os anos os membros ouvem pregações sobre os 10 mandamentos, né? Pregações catequéticas sobre os 10 mandamentos. Alguém pode interpretar isso, ou não, o guardar o dia do Senhor, por exemplo, quando alguém nos chama para ir, sei lá, ao shopping, ao cinema, à praia no domingo, para comprar alguma coisa, sei lá, uma pizza, e dizemos não, né? Porque não é dia disso. Vamos marcar um outro dia. Alguém pode nos ver como legalistas, porque entende que quando falamos de mandamentos e queremos obedecê-los, isso por si só é legalismo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não é? Legalismo, basicamente, é você achar que você vai alcançar algo de Deus por meio da lei. Tipo justificação, não é? Salvação, como eram os fariseus naquele contexto. Né? Então, essas coisas não devem se confundir. Não é porque alguém faz mau uso da lei que a lei está errada. Muito pelo contrário, a lei é santa, é boa, é necessária. Ok? Então, observar o dia do Senhor não é legalismo, não. Ok? E aqueles que são legalistas, de fato, estão errados, porque são condenadores, mas aqueles que não guardam estão igualmente errados. Então, são os extremos, são o 8 e 80. Entende? O legalista é 8 e o liberal é 80. Ambos estão errados. Tá? A pergunta é: o sábado é uma lei divina ou não? É isso que deve importar para nós. O descanso santo, é uma lei divina ou não? Porque se formos nós que inventamos, então ninguém tem a obrigação de obedecer, não. Mas se é divina, aí muda tudo. Né? Então, é uma lei divina ou não? Se for, então a zelosa observância não é legalista. Se estamos fazendo o que Deus mandou, nós não podemos ser chamados de legalista por causa disso. Ok? Assim como não é legalista ser fiel à sua esposa ou a seu marido. Exato. Assim como não é legalista honrar seus pais. Exato. Do mesmo modo, não é legalista frear a língua da calúnia e da fofoca. Será que somos legalistas quando odiamos a injustiça? Não, não somos. Tá? Então, que fique bastante claro isso. O quarto mandamento, então, não foi abolido. Né? Então, vamos tirar o cavalinho da chuva. Aqueles que acham que podem selecionar os mandamentos que querem, né, para serem considerados, tirem o cavalo da chuva. O quarto mandamento não foi abolido. Certo? Cristo não aboliu a lei. Né, a lei moral. Ele não aboliu a lei moral. Né? Então, se alguém está dizendo que não, é porque você tomou uma atitude de abolir. Mas você não tem moral, então, o que você fala... Eu estou falando isso para quem nega a lei, né? Quem nega a lei, então, não tem moral alguma, né? Nem Cristo mudou seu padrão moral. Exatamente. Cristo não fez nenhuma mudança nesse sentido. Por que insistir que a observância do sábado cristão, né, primeiro dia da semana, é legalismo e farisaísmo? Então, qual a razão dessa insistência de alguns? Não faça isso, tá? Não faça isso. Tal acusação é fruto do mau entendimento da liberdade cristã. A verdadeira liberdade é viver conforme a palavra de Deus. Então, é de fato uma má compreensão da liberdade cristã. Por quê? Porque liberdade cristã é viver conforme a palavra de Deus. O que as pessoas chamam de liberdade hoje, na verdade, é libertinagem. Não tem nada a ver com liberdade. Então, toda outra liberdade não é liberdade, mas escravidão ao pecado. Aprendam. Tá? Quais implicações o dia do Senhor tem para nós? Estamos já acabando aqui, tá? Primeiro, o X da questão não está naquilo que não podemos fazer no dia do Senhor, mas o foco está no que devemos fazer. Então, um ponto importante, né? Há muita preocupação sobre o que não podemos fazer, mas pouca preocupação sobre o que devemos fazer nesse dia, certo? O Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor 38, né, pergunta o que Deus nos ordena no Dia do Senhor. E responde, primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos, e eu devo reunir fielmente com o povo de Deus, me reunir no caso, especialmente no dia de descanso, que é o dia do Senhor, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos e para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, eu devo, todos os dias da minha vida, desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Tá? Então, vejam que o Catecismo de Heidelberg, ele se foca apenas nas questões mais positivas, digamos assim, né, do que você deve fazer. A ênfase que você deve realmente ter nesse dia. Tá? Os padrões de Friedrich Schmitz, eles já são mais explicadinhos, porque eles vão falar não somente do que devemos fazer, como guardar, mas também o que não devemos fazer. Tá? Essa seria a diferença básica aí. Então, segundo, tome, então, uma decisão radical. A vida é mais do que comida, bebida, prazer temporal e vestimenta. Sua alma e sua nutrição são importantes. Também não trata apenas de adorar. Né? O dia do Senhor não se trata apenas de adorar no sentido de culto solene. Mas o dia é um dia de testemunho aos outros que estão ao nosso redor. Né? É um ótimo dia para testemunharmos do amor de Cristo para outros também. Esteja nos cultos pela manhã e à noite. Valorize a comunhão, dos santos. Então, realmente foque nesse princípio, tá?
Dê ênfase a isso. Terceiro, lembre-se de guardar o dia do Senhor. Aliás, lembre-se que guardar o dia do Senhor não é um peso legalista, mas um grande privilégio. Tá? É uma bênção para nós. Deus nos deu esse dia. Não se esqueça que alguém que viveu antes, não de você, no caso, e cumpriu com perfeição o quarto mandamento em seu lugar, trouxe justificação. Então, nós temos que confiar naquele que obedeceu esse mandamento de maneira perfeita, que é Cristo. Ok? Em Cristo, Deus olha para nós como perfeitos cumpridores de seus mandamentos. Então, use o dia do Senhor, e, no caso, se lembre dele, tá? Porque é para ele. Por sua graça, Deus te deu o descanso eterno. E o quarto, estamos num processo de santificação em nossa vida. É pela pregação e pelo uso dos sacramentos que o Espírito Santo trabalhará cada um de nós. Não negligencie os cultos e não deixe de exercitar a caridade cristã. Então, tenhamos isso como ênfase em nossas vidas, em nossa vida cristã. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento e ao próximo como a nós mesmos, e aproveitar ao máximo o dia do Senhor para de fato descansarmos, não só fisicamente, mas descansarmos nele, na obra de Cristo, celebrando ao Senhor Jesus Cristo, a tudo que ele fez por nós. A grande bênção da comunhão, e venhamos realmente desfrutar disso com alegria. E descansar fisicamente também, para podermos desempenhar melhor o nosso papel no culto. Tá? Então, ênfase naquilo que é positivo, para honrarmos a Deus, para realmente santificarmos o dia. Certo? Meus irmãos, muito obrigado. Fica então essa aula para vocês aí. A cada aula que eu fizer com a congregação, eu vou trazer aqui a leitura do artigo para vocês. Tá bom? Deus abençoe.